Pessoal, sejam bem-vindos então à nossa primeira aula de navegação. Navegação é aquela matéria temida, né? Aquela matéria que as pessoas têm medo, falam, meu Deus, não vou aprender nada de navegação. A minha palavra de conforto para você é calma. Navegação tem uma vantagem. Ela de fato é a matéria mais prática, a matéria onde você vai ter que fazer exercício, você vai ter que fazer conta. Se não gosta de matemática, provavelmente não vai gostar de navegação. Entretanto, ela é curta em relação às outras matérias. E o que isso traz de vantagem? Traz uma vantagem muito prática, muito rápida, muito simples. Você pode ficar revisando as coisas. Tudo bem? Tranquilo? Vamos para o índice da nossa aula. Bom, primeiro a gente vai fazer uma introduçãozinha sobre a navegação. Depois a gente vai verificar sistema de coordenadas planas. Todo mundo aprendeu isso aqui na 8ª série, mas a gente vai rever. Hoje em dia é 9º ano, né? Gradeado da Terra e, finalmente, resume questões. Bom, na introdução, gente, nós vamos falar o que é a navegação e um pouquinho dos tipos de navegação. Navegação é saber aonde estar e saber para onde ir. Esse é um conceito muito claro de navegação. Saber aonde está e saber para onde ir. Eu posso te perguntar assim: como que eu faço para ir para os Estados Unidos? Como que eu faço para ir para os Estados Unidos? O que você vai me responder? Você vai me responder, vá para o norte. Mas eu vou te falar, não, tá errado. Porque eu não te disse aonde eu estou. Se eu estiver no Brasil, é verdade, eu devo ir para o norte. Mas se eu estiver na França, eu devo ir para o oeste. Entendem? Então isso é muito interessante. Se eu não souber aonde eu estou, eu não vou saber para onde ir. E se você não souber aonde eu estou, você não sabe para onde eu devo ir. Se eu te falar que eu estou no Brasil, beleza, vai para norte. Se eu te falar, estou na França, quero ir para os Estados Unidos, vá para o oeste, tá bom? Então, gente, navegar é primariamente saber aonde está e depois saber para onde ir. Eu sei que eu estou no Brasil e eu sei que eu quero ir para os Estados Unidos e eu tenho que saber para onde ir. Eu quero ir para os Estados Unidos, eu devo ir para o norte, eu sei para onde que eu tenho que ir. Tudo bem? Não é muito difícil, mas esse é um conceito básico de navegação e a gente tem algumas técnicas para que a gente saiba onde nós estamos e saibamos para onde devemos ir. Os tipos de navegação são esses aqui: visual, estimada, eletrônica, rádio, satélite e astronômica. Então esses são os tipos que nós vamos estudar aqui no PP, tudo bem? Uma outra questão, nós não vamos estudar todas, nós vamos focar na visual, entretanto vamos estudar quais são. Um outro ponto importante é que essa navegação aqui não tem um aspecto tão prático aqui, tão prático assim no PC, no PP, desculpe. No PP você vai aprender efetivamente a navegar através das aulas práticas. São nas aulas práticas que você vai aprender como navegar. E assim você vai saber lá traçar uma rota e tudo mais. É óbvio que isso vai te ajudar, mas a maior parte das coisas que nós vamos aprender aqui são teóricas. Tudo bem? Tranquilo? Um outro ponto que eu quero te falar é sobre o computador de voo. O computador de voo é uma régua de cálculo, um instrumento que a gente usa aqui em navegação, é uma régua de cálculo adaptada para aviação. Você fala computador, acha que é uma coisa eletrônica. Não é. É uma régua de cálculo adaptada para a aviação. Esse instrumento você vai precisar no último módulo, módulo 12, perto do último módulo, módulo 12 ou 13 aqui do treinamento. Se você não tem o seu computador de voo, tranquilo, até o módulo 12 ou 13 você pode assistir navegação sem nenhum problema. Mas a última aula de navegação precisa do computador de voo, lá no módulo 12 ou 13, aula 6. Então, dá uma olhadinha, se informa com os nossos instrutores e verifica, né? Peça ajuda para comprar o seu computador de voo, caso você não o tenha. Tudo bem? Tranquilo? Sem nenhum problema? Vamos falar então dos tipos de navegação. A primeira navegação que a gente tem aqui é a visual. Como que é a visual? A visual é, estou voando tranquilamente, eu olho para o chão num dia sem nuvens, por isso que você não pode, ou com poucas nuvens, né? Não pode voar com condições meteorológicas muito restritas. Você olha para o chão, dá uma olhadinha e fala, puxa, acho que eu estou aqui em cima de São Paulo, né? Beleza. Aí você olha no mapa onde que está Jundiaí, aí você vê para que coordenada você deve ir. Tudo bem? Então a visual é literalmente visual. Eu olho o chão e falo, puxa, eu estou em cima de uma linha férrea que cruza com um riachinho que tem uma cidade ali. Aí eu olho a carta e acho essas mesmas características.
uma linha férrea que cruza com um riachinho, que tem uma cidade ali. Puxa, estou aqui então. Eu sei aonde eu estou na carta por meio da visualização com o terreno. Então eu olho para o chão, verifico aonde eu estou, comparo com a carta e me localizo na carta. Me localizando na carta eu vou saber para onde eu devo ir. Né? Localizei que eu estou aqui, se Jundiaí está aqui na frente, eu devo ir para norte. Se Jundiaí estivesse aqui, deveria ir para nordeste e assim por diante. Tudo bem? Tranquilo? Então a navegação visual é olhar. Pessoal, então vamos falar agora do sistema de coordenadas planas, tá? O sistema de coordenadas planas nada mais é do que o plano cartesiano com eixo x, eixo y. Você já viu isso no ensino fundamental, tá? O plano cartesiano, ele foi criado por um filósofo chamado René Descartes. Embora se escreva Descartes, em francês o S não se pronuncia, portanto a pronúncia correta é René Descartes. René Descartes é o pai da nossa física clássica, junto com Newton, criou uma série de leis muito importantes e tudo mais, é um grande matemático, enfim, é uma pessoa de importância incrível, de importância muito relevante para o nosso conhecimento filosófico e de matemática, tudo bem? E de física. E ele criou esse plano cartesiano. Dizem, né, diz a história, embora isso não seja comprovado, que ele estava deitado, tá certo? No chão ou na cama, olhando o teto, e aí ele viu uma mosca no teto. E ele pensou, puxa, como que eu posso descrever a localização dessa mosca no teto? E aí nasce o plano cartesiano. Ele fala, puxa, se eu graduar uma distância da base da parede até aqui e outra distância aqui, eu tenho um cruzamento, e esse cruzamento é justamente onde a mosca está. E aí dizem, né, dizem que o plano cartesiano nasceu assim, tá? Dizem, né? Mas a gente não sabe exatamente como que isso aconteceu. Então, olhando o plano cartesiano, a gente tem o eixo x e o eixo y, né? O eixo x, que é esse eixo aqui horizontal, o eixo das abscissas, e esse eixo aqui é o eixo das ordenadas, tá? Não precisa saber disso, é importante saber que o eixo x é horizontal, o eixo y é vertical. Se quiser, o eixo x é o eixo das abscissas e o eixo y é o eixo das ordenadas. A gente pode ter uma escala aqui e uma escala aqui. A gente pode ter escalas diferentes. A gente pode estar falando de graus Celsius aqui, de graus Fahrenheit aqui. Enfim, a gente pode ter coisas diferentes aqui, tá? Mas a gente não pode ter diferentes no mesmo eixo. Em eixos diferentes, podemos ter escalas diferentes. Beleza, gente, não tem muito problema isso, né? Aqui, então, a gente tem a origem, que é o zero. Então, 1, 2, 3, 4, positivo. Aqui, menos 1, menos 2, aqui é negativo. Aqui também é negativo, aqui é positivo. E aí a gente cria 4 quadrantes, né? Quadrante todos positivo, todos negativos, x negativo, y positivo, x positivo e y negativo. Quadrante, né? 4 quadrantes. Tá certo? E aí você vai me falar, por que eu tenho que aprender isso aqui? Porque a gente fez isso aqui em cima da Terra. A gente planificou a Terra, né? Aquele mapa mundi plano, e a gente colocou 2 eixos, a linha do Equador e o meridiano de Greenwich, e aí a gente começou aqui a graduar a Terra, tá bom? Tranquilo? Bom, aqui eu devo fazer uma coisa muito matemática e nem tanto voltada assim para a parte de navegação. Porque isso é uma introdução. Eu estou introduzindo vocês ao sistema de coordenadas planas. Né? Por que é plana? Porque só tem 2 eixos. Poderia ter um terceiro eixo saindo aqui, onde eu poderia localizar um lugar em terceira dimensão. E aí não seria mais plana. Ok? Mas como a gente só fala de 2 eixos na Terra, a gente cuida de coordenadas planas, em 2 dimensões. Né? Todo mundo já viu desenho 3D, né? Desenho 2D, é um pouco diferente. Então, aqui nós vamos falar de 2 dimensões, por isso a gente chama de coordenadas planas. A gente planifica essas coordenadas. Beleza? Sem mais delongas, vamos tocar o barco aqui. Eu separei 2 pontos para vocês. O ponto P1 e o ponto P2. Isso aqui é o que a gente chama de par ordenado. 4 e 5. Por quê? Porque está ordenado. Qual é a ordem do alfabeto? X, Y, Z. Então, primeiro vem o X, depois o Y, e se tivesse um terceiro número, viria o Z. Então, esse ponto P1, ele tem 4
aqui para x, 4 para x. E quanto para y? 5 para y, tá aqui, ó. Aí a gente traça assim e acha a confluência, ou seja, o ponto de cruzamento dessas duas. Né? Se eu subir aqui com uma paralela aqui no 4, se eu subir aqui com uma paralela no 5, vou encontrar um ponto. Este ponto é um ponto que a gente chama de ponto P1. Ok? Tranquilo? E esse ponto P2 é o ponto 8 e 8. A gente sobe aqui, ó. 8 para x. Oito para y. Ponto P2. Beleza, gente? Então é assim que a gente localiza pontos. E é assim que a gente vai se localizar na Terra. A Terra também vai ter esses dois eixos. E aí a gente vai falar qual a distância que a gente está de um eixo, qual a distância que a gente está do outro. O cruzamento dessas duas distâncias, igual está aqui, é o ponto que a gente